Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Podcast todavia. Bem-vindos! Eu sou a Isadora Hoff. Eu sou Leandro Santos. E eu sou a Luísa Moscato. E esse é o podcast Todavia. No episódio de hoje, o professor Tiago Vieira Rodrigues, pós-doutor pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, falará sobre fake news e a epistemologia. Oi, professor Tiago, e queria primeiro agradecer o senhor a disponibilidade de falar com a gente sobre fake news e epistemologia, né? Eu estou muito curiosa para a gente ter essa conversa. E muito obrigada. Bom, obrigado, Isadora, e todos do podcast, né? Eu agradeço o convite, é um prazer participar com vocês aqui. Agradecer ao Eduardo, né, por ter idealizado esse podcast, é muito importante e faz um grande serviço para a nossa comunidade. Bom, professor, e para darmos início à nossa conversa, eu gostaria de começar lhe perguntando se existe alguma definição padrão para o termo fake news na epistemologia contemporânea. Existem algumas tentativas de definição, né, de conceitualização do problema. E, no entanto, quando a gente busca oferecer uma conceitualização, uma definição para alguma coisa, nós temos que ter em mente que nós não conseguiremos abarcar tudo o que nós gostaríamos. Ou seja, algumas coisas nós conseguimos incluir dentro da nossa definição e outras nós acabamos por deixar de fora, né? Isso faz parte de qualquer conceito. E isso implica que existem certas divergências sobre o que deveria ou não necessariamente estar contido dentro de uma definição adequada sobre fake news. Então, existem sim no mercado, eu diria, algumas definições, mas existem alguns pontos fundamentais que nós poderíamos destacar e que são, do meu ponto de vista, imprescindíveis para a gente entender o que exatamente compõe, né, ou deveria compor essa definição, ou como nós deveríamos entender, então, as fake news. Porque hoje nós escutamos fake news bastante, né, e nem sempre elas se referem ao mesmo fenômeno. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso e saber o que exatamente nós queremos chamar de fake news, né? Qual é o fenômeno exatamente que nós temos em vista quando a gente pensa em fake news? Porque hoje a gente olha, por exemplo, em qualquer rede social, um meme ou uma foto dizendo alguma coisa, por exemplo, e aí a gente tem a tendência de dizer que isso é fake news. Por quê? Porque, em geral, muitas pessoas acreditam naquela imagem e naquele texto, né? O problema é que esse texto não tem uma cara propriamente do que o que o conceito inicialmente sugeriria, né? Não reflete, por exemplo, esse meme. Por quê? Porque fake news nos remete à ideia de notícias, certo? E notícias falsas, mas não simplesmente falsas, na verdade, mas notícias que são forjadas, digamos assim, né? E aí nós já temos já começamos a ver alguns problemas que se apresentam, né? Então, primeiro, news ou notícias é um termo já consolidado, né? E diz respeito à transmissão ou a publicação de reportagens, né? de informações relevantes. Tá? Então, e é importante que a gente saiba que dentro da mídia, em geral, né? Das mídias mainstream, das mídias principais, digamos assim, existe uma certa confiabilidade, né? Por mais que a gente possa conceder que existe, sim, vieses e que existe desde sempre uma certa manipulação, enfim, mas existe, sim, um órgão regulador, né, que é responsável por
coordenar essas informações. E os próprios jornais, quando veem, né, e as mídias em geral, que têm essa confiabilidade, veem que publicaram informações inverídicas ou incorretas por alguma razão, elas se retratam, né? Seja no dia seguinte, seja na mesma edição de um jornal, enfim, elas costumam se retratar. Então, existe uma confiabilidade já pré-estabelecida para as fontes tradicionais, digamos assim, de mídia, né, ou de informação. Então, nesse cenário, uma fake news seria, de fato, uma notícia falsa, né, ou uma notícia fabricada. Eu prefiro usar o termo fabricado, né, porque é o termo que reflete melhor, né, tanto a palavra fake aqui, né, do inglês, como o que de fato está por trás da ação de quem produz, né, fake news. Então é algo forjado, algo fabricado e não necessariamente falso, porque nós poderíamos ter fake news, por exemplo, elas poderiam ser entendidas em algumas situações como contendo informações verdadeiras, né? Porém são liberadas em contextos, por exemplo, contextos distintos, digamos assim, e que poderiam dar a entender, né, coisas distintas e servir a outros propósitos, mas que a informação propriamente dita não fosse necessariamente verdadeira. Então, isso é importante que a gente tenha em mente, tá? Mesmo, então, os meios de comunicação fundamentais, né, principais, mainstream, mesmo que nós tenhamos, então, uma ideia de que eles tenham ou sejam parciais, né, de alguma maneira, ainda assim existe um nível de confiabilidade, né, e de checagem do que é produzido. O problema é que, e isso não significa também que não houvesse fake news, né, nesses meios. Eu só estou dizendo que esses meios, eles possuem já, notadamente, um certo grau de confiabilidade. Só que hoje, com as mídias sociais, né, tem se considerado como informação, ou até mesmo como notícia, diversas coisas que claramente nós não colocaríamos dentro dessa categoria de notícias, como o exemplo que eu mencionei. Então, eu tenho uma imagem publicada junto com o texto, que não se sabe quem publicou, não tem o nome de ninguém, simplesmente é uma imagem com o texto. E, por acaso, alguém, né, algum partido ou alguma causa, enfim, irá se identificar com aquilo e, enfim, né? Mas isso, né, não é uma fake news propriamente, né? Porque justamente porque não é uma notícia, né? Ou não é veiculado como uma notícia, não tem a cara de uma notícia, né? E são coisas que, notadamente, nós temos em meios de comunicação normais, né? Eu tenho o nome do jornalista que escreveu a matéria, né, e responsável pela matéria, eu sei o nome de quem fez, né? Por exemplo, está o nome do jornal ali, da emissora, enfim, eles são responsáveis, assim por diante. E no nosso cotidiano hoje, nós somos bombardeados por esses memes, eu vou chamar aqui de memes, e nós não temos a quem depositar, muitas vezes, a confiabilidade e a quem depositar a autoria, né, a criação dessas imagens. Então, parece ser um erro chamar esses itens de notícias, né? Porque não são notícias. Agora, claro, eles fazem parte desse fenômeno que, de alguma forma, a gente quer englobar ou quer tentar dar conta, né? E colocar dentro desse termo que a gente utiliza já de maneira frouxa como fake news, né? Mas, claramente, se nós levarmos ao pé da letra, fake news seriam notícias falsas, né? E notícias tem também uma definição bastante apropriada e que parece faltar, né, características apropriadas que parecem faltar a esse tipo de disseminação de desinformação, na verdade, como o exemplo que eu recém mencionei. Então, vou voltar à pergunta mais propriamente, né, algumas tentativas, então, de
de definir, né, esse termo. Existem várias tentativas mais de pessoas de fora da filosofia, né, sociólogos e jornalistas, né, eu vou citar algumas, por exemplo, fake news são informações que são projetadas para serem confundidas com notícias legítimas e são intencionalmente falsas. Outra, como totalmente falso ou contendo elementos deliberadamente enganosos incorporados em seu conteúdo ou contexto. Outra definição, disseminação deliberada de desinformação, seja pela mídia tradicional ou pelas redes sociais. Mais uma. Fake news é uma alegação de que alguma história é enganosa, contém omissões significativas ou mesmo falsas, ou é uma mentira destinada a enganar seu público-alvo. É um fato simulado. Tais fatos simulados ou não totalmente falsos, e, portanto, não são fatos, ou são apenas verdades parciais. O fato simulado carece de algum contexto ou informação adicional que, quando revelado, enfraquece o seu valor de verdade ou a saliência de alguma afirmação mais ampla. Todas essas que eu já mencionei são informações de não filósofos. Agora eu vou ler duas afirmações de filósofos que são as que eu considero mais relevantes, tá? Primeiro é o de uma filósofa chamada Regina Rini, que publicou um texto em 2017, que eu considero um texto fundamental, digamos assim, para quem tiver interesse no assunto, que se chama Notícias Falsas e Epistemologia Partidária, Fake News and Partisan Epistemology. E ela diz o seguinte, uma fake news é aquela que pretende descrever eventos do mundo real, normalmente imitando as convenções de reportagem da mídia tradicional, mas é conhecida por seus criadores como sendo significativamente falsa, e é transmitida com os dois objetivos de ser amplamente retransmitida e de enganar pelo menos parte do seu público. A outra definição é de um filósofo alemão, Axel Gelfer. Também tem um texto que eu recomendo que se chama Fake News, uma definição, de 2018, e ele diz o seguinte, notícias falsas são a apresentação deliberada de alegações tipicamente falsas ou enganosas, como notícias, onde as alegações são enganosas por desígnio, né? Ou seja, elas são criadas, né, para enganar. Então, fazendo um resumo, assim, dentre essas diferentes definições, existem algumas características centrais que nós podemos resumir, né, ou identificar, que fazem parte das definições, né? Uma dessas características seria identificar o meio de propagação. Qual é o meio de propagação das fake news? Existe algum meio específico? Então, será que quando a gente oferecer uma definição de fake news, ou lermos, né, ou quando a gente considerar uma definição de fake news, nós devemos considerar o meio de propagação? Será que ele é importante? Então, por exemplo, quais são os meios de propagação? Não sei, televisão, jornal impresso, redes sociais, mídias eletrônicas, né? Quais são os meios que nós consideraremos? Então, existe o reconhecimento, né, de que o meio da internet, por exemplo, e em particular das redes sociais, tem sido especialmente propício à criação e à proliferação de fake news. Então, comumente a gente vê, então, as fake news sendo definidas explicitamente como publicação online, né? Publicação online de declarações ou de notícias ou fatos falsos ou enganosos. E, de fato, se nós formos, provavelmente fazermos uma pesquisa, provavelmente até já haja essa pesquisa, eu não conheço, mas a gente observaria que uma característica central das notícias falsas é que elas são, de fato, veiculadas, em sua grande maioria,
em veículos online, tá? Professor, Diga. na sua opinião, por que o senhor acha que as pessoas acreditam nessas fake news? Porque talvez por um viés de confirmação, porque é dita a elas por algum testemunho que elas confiam bastante e não procuram saber mais? Cara, eu respondo já em seguida essa tua pergunta, mas eu acho que é importante eu clarificar essas características da definição, de uma definição, ou de o que seria uma definição adequada de fake news, porque é com base nessas características que a gente vai ter um entendimento mais adequado do que exatamente nós devemos tratar como fake news, e isso implica necessariamente aí nessa pergunta que tu faz de por que as pessoas acreditam na fake news. Sim, né? com certeza. E o claro. que elas tomam como fake news. Então, a primeira coisa que a gente deveria considerar é o meio de propagação. Porque se a gente considerar, por exemplo, o meio de propagação como simplesmente o meio online, significa que a gente está dizendo, olha, não existe fake news no noticiário, na TV, e não existe fake news em material impresso, por exemplo, jornais, revistas, enfim. E talvez não seja esse o caso, né? Nós não gostaríamos de excluir isso. Mas, enfim, de fato, o meio de propagação, hoje, principalmente, tende a ser a internet ou online. Uma segunda característica importante é essa questão que eu mencionei da falsidade ou da veracidade. Né? Será que notícias falsas precisam ser falsas realmente? Não precisam, tá? A conexão entre o conteúdo das notícias falsas e o mundo em geral, na melhor das hipóteses, a gente diria, é duvidosa, né? Então, as fake news, se elas não forem diretamente equalizadas com notícias falsas, elas são consideradas histórias ou inventadas completamente do nada, ou completamente fabricada, ou transmitindo um conteúdo que não é falso, tá? Mas, pelo fato de suprimir informações relevantes, passam uma ideia equivocada, tá? Então, isso é um aspecto importante, porque fake news não precisa ser o conteúdo, né? A afirmação, digamos assim, que é veiculada, ela não precisa necessariamente ser falsa. Ela só precisa ser enganosa, ou seja, nos apontar para o lado errado, digamos assim. Uma outra característica importante é a intenção de enganar, tá? E esse, eu diria que é, dentre as características, uma das mais importantes, né? Então, o elemento de deliberação, ele é imputado, né, à criação e à circulação dessas fake news. E, por sua vez, são consideradas deliberadamente enganosas, né? São intencionalmente, conscientemente enganosas. Então, a intenção de enganar faz parte, ou ela tem que estar, do meu ponto de vista, né, imbuída dentro de uma definição ou de um entendimento adequado de fake news, porque, como eu mencionei, a gente já viu, e é frequente a gente ver, por exemplo, em telejornais, ou na mesma edição ou edição seguintes, os jornalistas se retratando por alguma informação equivocada que foi veiculada, né? Então, eles se corrigem. Então, nesse caso, eles, no jornal em que eles repassaram uma informação equivocada, nós não queremos dizer que é um caso de fake news. Por quê? Porque os sujeitos simplesmente se enganaram, né? As pessoas podem se enganar. Então, não houve essa intenção deliberada, consciente por parte do jornalista que proferiu, né, a informação, nem tampouco do jornalista que redigiu a matéria, né? Então, a intenção de enganar o público, né, com aquela informação, ela é fundamental. A outra característica, então, para eu finalizar aqui, eu não considero essa característica importante, mas os dois filósofos, a filósofa e o filósofo que eu mencionei, eles consideram, é a estrutura, né, na qual essas notícias falsas são veiculadas. Por exemplo, mídias sociais e eletrônicas, né? Existe uma dimensão estrutural e sistêmica dentro da estrutura de como essas redes funcionam que
facilitam a proliferação das fake news, né? Então, por exemplo, YouTube nem tanto, mas também, mas mais Twitter, Instagram, Facebook, né? Pelo modo como essas mídias são estruturadas, pelos algoritmos, né? E pelas características que são que fazem com que os conteúdos que tu vão aparecer para ti sejam escolhidos, né? Elas facilitam a propagação dessas notícias. Então, só para resumir, uma definição adequada deve falar sobre o meio, né, de propagação dessa fake news, sobre o conteúdo, né, sobre se os fatos necessitam ser verdadeiros ou falsos, e sobre a estrutura do meio pelo qual essas fake news são propagadas. Eu diria, respondendo a primeira pergunta ainda, que além dessas noções que eu já mencionei, né, qualquer definição de fake news deveriam dar conta, né, ou levar em consideração essas características que eu acabo de mencionar, tá? Porque são elas que vão determinar o que de fato nós temos ou não, queremos ou não considerar como fake news. Porque claramente a gente não quer colocar tudo dentro do termo fake news, porque senão esse termo perde, né, a sua força, né? E daqui a pouco nós estamos falando fake news para tudo. Inclusive, existem textos importantes na literatura que sugerem aos jornalistas, né, que parem de utilizar o termo fake news para tudo, né, porque isso faz com que aquilo que de fato nós queremos apontar como fake news sejam casos relevantes. Então, dando seguimento, professor, apenas a epistemologia social ela se interessa por fake news ou essa discussão também reflete no debate sobre a própria noção do que é conhecimento? Certo. Eu diria que a epistemologia social, obviamente, ela está muito interessada, né, sobre esse fenômeno, e a gente poderia, inclusive, dizer que, primeiramente, ela seria responsável por tratar desse fenômeno, porque envolve necessariamente uma questão social, né? A disseminação e a propagação de informações ou de conhecimento, né? Ou de falsidades, enfim, entre diferentes indivíduos. Só um esclarecimento breve, é importante a gente entender aqui o que a gente entende por conhecimento, e aí eu já respondo quais são as dificuldades ou como a gente poderia, a epistemologia, numa resposta muito crua, poderia responder a essa questão. Então, a epistemologia, de maneira geral, ela está interessada em conceitos tipo conhecimento, evidência, razões para crer, justificação, probabilidade, saber, né? Conhecimento, obviamente, acho que eu já falei. E, mais do que isso, a epistemologia é uma disciplina normativa. Ela pretende estabelecer normas, né, para o conhecimento, ou seja, quais são as condições necessárias e suficientes que nós, indivíduos, deveríamos satisfazer ou exibir para que aquilo que nós estamos afirmando ou alegando possa ser considerado um caso de conhecimento. E nesse sentido, a definição tradicional do conhecimento enquanto crença verdadeira justificada, então aqui eu estou oferecendo essa definição puramente didática, tá? Ela já é uma definição para muitos ultrapassada, mas para nós aqui, didaticamente, para nós entendermos o que está em jogo, ela pode ser bastante relevante. Então, se nós entendemos
que o conhecimento é isso, é uma crença verdadeira justificada, ou seja, um sujeito ele tem que crer em alguma coisa, né? Crer como verdadeira, porque crer aqui é simplesmente isso, né? Reflete essa atitude mental que nós temos, que é de tomar um fato como verdadeiro. Então, por exemplo, se eu creio agora que eu estou concedendo uma entrevista, essa informação é verdadeira, certo? E eu creio que ela é verdadeira. E é justamente por isso que eu creio nisso, que eu estou dando uma entrevista. Então, e isso que eu creio, esse conteúdo da minha crença que eu estou dando uma entrevista, ele tem que ser verdadeiro também, tá? Porque não se pode ter conhecimento do que é falso. Por exemplo, eu não poderia saber que o Joãozinho está conduzindo essa entrevista quando isso é falso. Não existe nenhum Joãozinho e ele não faz parte do podcast. Então, eu não teria como ter conhecimento sobre esse fato, né? Porque isso não é um fato. Então, crença verdadeira e justificada. A justificação entra aqui para que as pessoas não... Porque a gente não quer dizer que conhecimento, por exemplo, é uma crença verdadeira que foi obtida ao acaso. Por exemplo, eu chutei, né? Na prova eu chutei. Conhecimento é X. Porventura eu acertei, né? Claro, o professor talvez vai te dar um ponto positivo, mas foi um chute, né? De fato, nós não queremos dizer que o conhecimento pode ser obtido por sorte, né? Então, a noção da justificação, ela entra dentro dessa definição como uma característica que liga o sujeito àquilo que ele conhece, àquilo que ele sabe, né? Então, o que geralmente se diz que o sujeito precisa oferecer? Razões, né? Ele precisa ser capaz de explicar por que ele sabe aquilo, como que ele sabe aquilo que ele sabe, né? Com base no quê? Então, como é que eu sei que eu estou dando uma entrevista? Bom, eu tenho várias razões. Uma porque, primeira, eu venho trocando e-mails com vocês, né? Eu estou aqui conversando com vocês, vocês me apresentaram aqui para essa entrevista. Então, eu tenho várias evidências de que eu estou dando essa entrevista. Então, essa noção muito fundamental, tá? Do que seria o conhecimento. Então, como é que nós poderíamos responder frente a essa noção do conhecimento, a fake news? Bom, simplesmente dizer o seguinte, olha, já que conhecimento é factual, ou seja, implica conhecimento de fatos, né, de fatos verdadeiros que acontecem, e fake news, por natureza, por definição, é algo falso, digamos assim, ou algo que em grande medida pode ser falso, isso já está excluído dentro da noção de conhecimento, certo? Fake news jamais pode ser alvo de conhecimento e jamais ninguém pode conhecer ou ter conhecimento sobre algo afirmado numa fake news, pelo simples fato de o conteúdo não corresponder aos fatos, não corresponder à realidade. Então, de modo breve, então, eu diria que a noção de conhecimento propriamente não é afetada, né, pela noção de fake news. No entanto, dentro da epistemologia, também se estuda a crença racional. O que é crer racionalmente ou crer justificadamente, né? E aí sim, entraria junto já com uma pergunta que poderia ser feita, que é, e eu acho que foi essa uma pergunta que em algum momento poderá surgir, que é por que nós cremos, né, em fake news? Bom, porque ela se apresenta para nós como uma verdade, né? Ela se apresenta para nós de uma maneira. E aí entra também a questão da epistemologia social e como a interação social, né, e como os mecanismos sociais que dizem respeito ao conhecimento, dentro da epistemologia social, como eles influenciam, então, né, a nossa consideração dessas fake news e por que em algumas ocasiões nós somos levados a crer nessas fake news. Então, dentro da epistemologia, a fake news ela entraria muito mais, então, especificamente, dentro da discussão sobre a justificação, né, e sobre
a crença racional, não tanto sobre uma discussão sobre o conhecimento propriamente dito, porque fake news, por definição, já cairia fora do conhecimento justamente porque tende, né, na sua grande maioria, a incorporar falsidades, né? Então, para dar uma resposta breve, eu diria isso. E agora, professor, muito obrigada. Qual é o papel do testemunho na disseminação das fake news? Certo. Bom, eu consideraria que aqui, né, essa pergunta e esse ponto é onde mora o problema, e ela se segue da resposta anterior que eu dei. Bom, e eu imagino que nós não sejamos céticos, né? Então nós acreditamos que é possível, sim, nós termos conhecimento e justificar as nossas crenças e aquilo que a gente acredita. Então, se nós podemos ter conhecimento, existem fontes de conhecimento, certo? Existem aquelas fontes através das quais nós, enquanto indivíduos, nós adquirimos conhecimento. Por exemplo, percepção, né? Eu vejo que há um computador na minha frente, eu vejo o mundo ao meu redor, né? Os 5 sentidos, né, por exemplo, dizem respeito à percepção. Mas eu tenho também o raciocínio, né? Eu posso acreditar em coisas que eu não vejo, né, que eu não tive experiência, mas usando o raciocínio eu posso inferir certas coisas. Eu tenho a minha memória, que também é uma fonte de conhecimento, né? E eu tenho o testemunho, né? O testemunho é uma importante fonte de conhecimento. E o testemunho é uma fonte, por natureza, social, porque ela implica que existe alguém, né? Ou um outro indivíduo, um outro... E esse indivíduo pode ser tanto um indivíduo singular, né, como uma pessoa, mas pode ser uma instituição também. Então, instituições vêm a público também se manifestar. Então, nós também concebemos aqui, dentro da epistemologia social, instituições como agentes, né, do conhecimento. Então, o testemunho ele é importante, porque grande parte das crenças que nós temos e daquelas coisas que nós alegamos saber, elas não foram adquiridas por nós, através da experiência, ou seja, nós não tivemos experiência ou contato com tais coisas. Por exemplo, digamos uma verdade científica, por exemplo, os dinossauros foram extintos há 65 milhões de anos. Essa informação é verdadeira, tá? Segundo tudo que a gente sabe, segundo as evidências que nós consideramos. Só que esse é um exemplo claro de um conhecimento que eu diria que eu tenho e que muitos de nós temos e que claramente nós adquirimos, né, nos foram passados por testemunho, né? Eu não sou tão velho assim, eu não tenho 65 milhões de anos, então eu não tive contato, né, com esse fato dos dinossauros terem sido extintos. Então, boa parte do conhecimento que nós temos vem desse modo, né? Então, as coisas que eu estou dizendo e que aquelas pessoas que porventura assistirem essa entrevista, né, ou ouvirem essa entrevista, esse podcast, e se elas acreditarem no que eu estou dizendo, elas vão formar crenças verdadeiras e que serão passíveis de conhecimento e foram adquiridas por testemunho, certo? Então, o nosso conhecimento é fundamentalmente formado em grande parte pelo testemunho. Só que, será que qualquer testemunho eu posso crer justificadamente? Será que eu devo crer em qualquer coisa que alguém me fale? Não, né? Obviamente que não. Então, dentro do testemunho, como é que o testemunho fornece justificação, né? Então, imaginem o seguinte, imaginem que a gente está numa discussão e aí eu digo o seguinte, olha, todas as pessoas deveriam fazer de jejum, né? E aí daí alguém me pergunta, mas por quê? Por que tu acha que isso é verdadeiro? Por que tu crê nisso, né? Por que tu acha que tu sabe isso? Daí eu digo, olha, porque eu vi um médico falando. Então, esse meu conhecimento, essa minha crença, eu justifico ela por um testemunho
E aqui um testemunho confiável, supostamente, né? Um médico, né? Então, um especialista, né? E esse especialista, supostamente, ele já detém uma certa confiabilidade, né? A não ser que eu tenha alguma razão contrária. Mas se eu não tenho nenhum conhecimento sobre esse médico e ele se apresenta como um médico, está dando uma entrevista e ele fala isso, bom, eu estou autorizado a crer no que ele está dizendo. Eu não tenho nada, nenhuma informação contrária a isso, então eu creio. Nesse caso, nós diríamos que o sujeito está justificado ao crer nesse testemunho, certo? Por quê? Justamente por isso, porque ele está recebendo esse testemunho de uma pessoa confiável, de alguém que, por ser especialista, herda essa confiabilidade. Existe na tradição ou na discussão sobre o testemunho duas visões principais. Uma visão que a gente diria reducionista e uma visão que a gente diria não reducionista. A visão reducionista utilizaria uma explicação como eu acabei de mencionar. Olha, para eu poder acreditar no testemunho, eu tenho que ter algo além do próprio testemunho, certo? Eu tenho que ter algo positivo sobre quem testemunha, né? Então, olha, se eu aceito o testemunho, existe uma razão pela qual eu aceito. E essa razão é justamente pela confiabilidade que eu deposito no agente que está me passando tal informação. Então, para que o testemunho seja válido, né, o sujeito tem que ter uma razão positiva, digamos assim. Então, o testemunho em si mesmo, ele não é uma fonte de justificação, eu diria, né? Ele depende de outras fontes, né? Ele depende de outras razões que eu já possuo. Então, por exemplo, eu já tenho uma razão anterior que é, olha, esse sujeito é um especialista. E por conta dele ser um especialista, eu acredito no que ele está dizendo. Então, mas isso já é um processo racional, não é o testemunho propriamente disso, tá? Eu já estou raciocinando aqui para poder justificar o testemunho. A outra visão, a antirreducionista, vai dizer que não, eu não preciso, né, de outras razões, de razões independentes ao próprio testemunho. E eles vão dizer simplesmente o seguinte, olha, se eu não tenho nenhuma razão contrária, nada, né, que deponha ou que diga contrário, que seja contrário ao testemunho, então eu sou autorizado a crer, né, no que a testemunha está me dizendo, então, e eu posso estar justificado ao crer nisso, tá? Independente de qualquer coisa, quando a gente considera, então, agora o fenômeno da fake news, eu só dei essa explicação um pouquinho maior, porque a gente precisa saber o que está em jogo, é o seguinte, por que nós cremos em fake news, tá? Isso diz respeito do meu ponto exclusivo, do meu ponto, diz exclusivamente a questão do testemunho. No exemplo que eu mencionei, eu mencionei que, em geral, hoje, nas notícias falsas, principalmente nas redes sociais, nós vemos simplesmente isso, imagens, né? Imagens que pretendem se passar por notícias, né? Por exemplo, tem um fundo vermelho atrás com alguma manchete, né? Alguma coisa sensacionalista, mas que a gente diria que é uma notícia fake, né? Pelo menos no sentido da imagem que quer passar algo que não é, né? Quer se passar por uma notícia. Mas, além disso, tem uma outra questão, que é quando nós cremos em alguém, ou quando nós tomamos essa fake news e nós cremos nela, para que nós possamos estar justificados naquilo que a gente crê, a gente tem que atribuir, né, confiança ou confiabilidade a alguém, né? Eu não posso, por exemplo, simplesmente pegar, eu recebi no WhatsApp uma dessas imagens com um determinado texto, e eu creio. Tá, não, tudo bem. Se a pessoa está fazendo isso, se a pessoa faz isso indiscriminadamente, a gente pode simplesmente julgar que a pessoa é irracional.
ela é crédula, né? Crente nesse sentido. Ela não é uma pessoa que dá muita importância para as evidências. Mas o caso interessante é justamente aquelas pessoas, como eu imagino eu e vocês, que somos muitas vezes ainda, né, levados a crer em fake news, né? Mesmo que nós sejamos seres racionais e ainda que a gente faça, em certa medida, a nossa verificação, nós estamos, em geral, bem antenados, mas ainda assim nós somos pegos de surpresa por fake news. Por quê? Porque claramente nós estamos depositando a confiabilidade que o testemunho precisa, né, em alguma coisa, ou seja, em algum sujeito ou em algum sujeito social, digamos, né, como uma empresa ou um órgão, né, enfim. Então, por exemplo, imaginem que eu recebi de um amigo que eu confio, né? Olha, vamos dizer, de um colega, né? Olha, eu recebi uma fake news do Eduardo Vicentini. Olha, o Eduardo Vicentini é uma pessoa que eu considero muito, né? Eu sempre levo em consideração as coisas que ele diz. Em geral, ele fala coisas verdadeiras, ele nunca tem a intenção de enganar ninguém. Mas, nesse caso especificamente, ele também foi enganado. Vamos supor que ele também foi enganado. Mas quando ele me passa, então, essa fake news, e eu leio, eu tomo aquilo como verdadeiro, por exemplo, por quê? Porque eu deposito no Eduardo uma confiabilidade para tratar daquele assunto, né? Então, eu sou levado a crer, né, por conta, no assunto em questão, por conta da confiabilidade que eu deposito no Eduardo. Então, o que acontece muitas vezes, e essa é uma das razões que eu acredito de por que nós somos levados a crer em fake news e qual é o papel do testemunho nisso, o papel é justamente esse, é porque é o nosso testemunho, é o testemunho de alguém confiável por alguma razão, né? E a gente também tem uma questão aqui que é conflitos de interesses, por exemplo. Imagina que eu tenho um amigo que ele é muito, muito confiável quando o assunto é futebol, mas em política ele não sabe de nada, mas aí ele vai lá, me manda um WhatsApp, né, com uma notícia sobre política, e eu, equivocadamente, tomo a confiabilidade que eu concedo a ele no âmbito do futebol para a política, né? Eu não deveria ter feito isso. Isso também é um equívoco, né, da minha parte, né? Mas o testemunho, ele tem essas nuances e é justamente isso que faz, né, com que nós, sujeitos, principalmente aqueles bem informados, ainda, né, sejamos vulneráveis às fake news, né? Porque nós também recebemos, e ela também é disseminada por entre aquelas pessoas às quais, né, nós confiamos, né? Então, o testemunho de uma pessoa confiável vai ser tomado por mim, ou por qualquer um, né? Sem checagem, digamos assim, né? E justamente porque nós estamos depositando essa confiança nesse sujeito, né? Então, claro, os casos mais bizarros são casos problemáticos, né? São casos em que a população é, em geral, desinformada, em geral, as pessoas não refletem, né? Elas não tomam um pouquinho de tempo para pensar se faz sentido aquela notícia, né? Elas simplesmente aceitam, elas são crédulas, né? De uma maneira mais geral. Mas ainda essas pessoas também recebem essas notícias, por exemplo, no grupo da família, do WhatsApp, ou das amigas, ou dos amigos, justamente por pessoas que elas têm uma certa confiabilidade, né? E isso, né, então, faz com que elas estejam mais aptas, digamos assim, vulneráveis, então, a acreditarem em fake news. Perfeito, professor. E mais uma pergunta. Pressupondo, claro, que não sejamos céticos, o senhor acha que o conhecimento ficou um item mais difícil de ser obtido em épocas de fake news e teorias de conspiração, como a gente vem vendo muito? Certo. Olha, eu diria que o conhecimento, ele
não é que ele ficou difícil de ser obtido, porque se nós formos fazermos uma análise, eu diria que cada época histórica, digamos assim, cada período, né, histórico, tiveram os seus problemas, né? Então, o que eu vejo que sim, a gente pode constatar hoje é que a quantidade, né, de informação disponível, incluindo fake news, ela é avassaladoramente maior. E o que isso significa? Significa que nós, enquanto sujeitos, nós temos que ter muito mais trabalho, ou seja, do ponto de vista racional, do ponto de vista da nossa reflexão, nós temos que avaliar muito mais as evidências. Nós temos que entrar em contato com um maior conjunto de informações para que a gente possa, então, fazer um julgamento adequado. Assim, nunca vai ser a prova de bala, nós sempre vai ser possível que nós nos enganemos, certo? Mas aqui a gente não está falando em infalibilidade. Não, a gente pode falhar sim, mas o fato é que a gente tem que falhar, pelo menos, sendo racional. Olha, eu avaliei muitas evidências, eu avaliei os dois lados, enfim, né? Então, o problema que eu vejo para nós hoje é, não que o conhecimento ficou mais difícil, mas que as pessoas têm menos educação e estão menos propensas a refletir, né? A correr atrás de evidências, a de fato checar as notícias, né? Isso também pode ser explicado, talvez, de alguma maneira, pela quantidade de informação que tem à disposição. Então, o que acontece também, as pessoas, muitas vezes, apesar de ter muita coisa disponível, elas não sabem onde procurar, né? Então, talvez a questão educacional seja especificamente importante para que a gente possa, digamos assim, combater, né, fake news e teorias da conspiração, né? Nós precisamos estar bem informados, né? Nós precisamos, de fato, fazer um esforço maior do que nós gostaríamos, que é ir atrás das informações e ver se as notícias que estão nos sendo apresentadas, elas correspondem aos fatos. Tu já tinha nos explicado que essas fake news, elas não estão restritas às redes sociais. Mas é nítido o quanto se prolifera muito rapidamente dentro desse tipo de mídia. Todo mundo tem aquele grupo da família que tem algum tio, algum avô que vai compartilhar alguma coisa sobre uma ameaça comunista ou sei lá o que seja. Isso. Enfim. Mas tu podia nos aprofundar um pouco mais por que nas redes sociais? Então, é que as redes sociais, elas funcionam de uma maneira que facilita isso, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um primeiro exemplo muito básico. Quando tu está conversando com alguém, uma situação ordinária, que é a situação mais básica de um testemunho, por exemplo, né? Vamos supor que tu está na rua e tu precisa de uma informação, e tu pergunta para alguém, eu preciso ir para tal lugar, tu saberia me explicar? Ou tu sabe que ônibus que eu pego para ir para a universidade, enfim? Bom, tu vai ter a resposta do sujeito, né? Só que além da resposta do sujeito, o testemunho do sujeito, muitas vezes, ele não é só composto pelas palavras que o sujeito profere, mas pela entonação de voz que o sujeito utiliza, se o sujeito hesita ou se ele não hesita, se ele dá uma informação de maneira firme, confiante, né? Se ele tem que pensar a respeito ou não. Tudo isso, o sujeito que recebe essa informação, ele vai considerar para dizer o seguinte, olha, não levei muita fé no testemunho do sujeito, acho que eu vou perguntar mais adiante para outra pessoa, né? Ou se tu sentiu firmeza, digamos assim, tu levaria isso em consideração. Então, primeira coisa, a internet não tem esses, ou as redes sociais, o WhatsApp, não tem esse termômetro, né? Claro, nós poderia dar outros exemplos aqui, mas essa espécie de termômetro que nós temos quando nós estamos frente a uma pessoa, nós não temos. Outro, nós não temos como nós temos na mídia mainstream, né, nos telejornais, enfim, nos jornais
mesmo nos jornais impressos, né, naqueles jornais fundamentais, nós não temos um regulador, né? Todos os próprios jornais, eles têm o seu regulador das notícias que são vinculadas, e entre os jornais existe, né, uma regulação sobre o que eles publicam. Então, mesmo que passem coisas, né, existe uma regulação das informações, né? E eles são obrigados a responder por isso. Existe, então, do ponto de vista legal também, certas punições ou sanções que podem ser imputadas, né, aos sujeitos, né? Sejam eles ao próprio repórter, ao jornalista, enfim, ou à própria organização, né, ao jornal. Na internet nós não temos isso, pelo menos a nossa lei sobre de responsabilização, né, dessas fake news, ela é muito ruim. Então, nas redes acontece de as pessoas acharem, né, que são impunes e que podem fazer isso sem o menor problema. Então, lembrando assim, claro, dentro da definição de fake news, o que interessa para nós é aquela fake news que foi criada com a intenção de enganar. Mas, em geral, nós, né, no meu grupo de amigos, ninguém está intencionalmente tentando me enganar, né? Se eles repassaram uma fake news para mim e eu fui enganado, não foi de propósito. É porque essa fake news ela já cumpriu o seu papel. Ela já entrou dentro de um grupo. E agora, uma vez que ela entrou dentro desse grupo, ela passa a ser confiável, digamos assim, justamente porque os sujeitos desse grupo tendem a ser confiáveis uns para os outros, né? Mas eu diria, principalmente, é isso, né? Não há uma regulação dentro das redes ou dentro das mídias sociais que impeça, de fato, isso, né? Agora a gente vê mais, né? O Twitter e o próprio Facebook, o próprio Instagram, com políticas, né, de pelo menos mostrar, essa informação é duvidosa ou coisa do gênero. Então, esse tipo de ação pode diminuir um pouco, coibir um pouco a proliferação de fake news, mas há uma questão também, como eu mencionei, mas não vale a pena a gente se aprofundar nisso, que é a questão de como elas funcionam, né? Elas funcionam por algoritmos que medem as tuas preferências pessoais, enfim, e isso também facilita com que certas informações, independente se verdadeiras ou falsas, apareçam para ti, né? Porque a mídia, ela não sabe distinguir de uma informação verdadeira ou falsa, né? Então ela vai te dar o que tu costuma pesquisar, quais são as tuas preferências, independente se são verdadeiras ou falsas. E isso também ajuda para proliferação de fake news, né? Então, eu acho que a diminuição da circulação, ela passa também, em grande parte, por leis, né, por sanções às próprias redes, né, e por mecanismos que as próprias redes tentem criar, né, para barrar ou para dificultar a disseminação dessas informações. Mas, claro que a outra ponta também é importante. Nós, indivíduos, também nós temos que fazer a nossa parte, né? Nós temos que ser mais cuidadosos nesse quesito de repassar informações. E é muito rápido, né, professor? Muito fake rápido. news são espalhadas em uma hora, já está para milhares de pessoas já. E existem pesquisas, né, vocês podem procurar, isso é fácil, que mostram que depois, por exemplo, como tu menciona, vamos supor um exemplo, foi propagada uma fake news. Digamos que em uma hora ela atingiu 1 milhão de pessoas. Se eu publicar uma retratação, então uma correção dessa notícia falsa, ela vai ter 1/3 do impacto que teve a fake news. Então, assim, a gente não consegue mais corrigir o erro no mesmo nível. Então, os danos são muito grandes, os danos sociais, né? E, claro, os danos são muito maiores dependendo da informação, né, que está sendo propagada, da desinformação, melhor dizendo. Sim, o povo está interessado na fofoca, não na verdade. O título da manchete também diferencia muito, né? A manchete mais impactante vai ser a que as pessoas mais vão compartilhar. E a retratação, ninguém quer saber sobre isso. Exatamente. Existem vários fatores também psicológicos, né? De como, por exemplo,
cores, né? Manchetes, títulos, palavras, né? A forma de colocar as frases que tem um impacto em nós, no público, digamos assim. Então, hoje, as empresas, tanto propagandistas, que aí não tem a ver com a fake news, mas tem a ver com a venda do seu produto, né? Mas os propagadores de fake news, eles são especializados também, então eles procuram essas falhas, né? Falhas que não são falhas eu digo falhas, mas é como nós funcionamos, né? Fazem parte do nosso sistema cognitivo. O nosso sistema cognitivo tem vieses, né? Nós somos parciais em algumas ocasiões, nós tendemos a tomar informações, considerar imagens de uma determinada maneira. Então, tudo isso influencia, né, na nossa aceitação dessas fake news. Então, e obviamente, né, essa indústria explora essas nossas falhas, digamos assim. E, professor, tu acha que a epistemologia pode oferecer subsídios para avaliar os impactos políticos da disseminação de fake news? Olha, eu diria que sim, mas de uma maneira talvez indireta. Eu diria que a epistemologia ela pode ser fundamental para nos ajudar a diminuir a disseminação de fake news, principalmente do nosso ponto de vista, do que nós sujeitos podemos fazer. Então, quando a gente estuda a racionalidade, né, e a crença racional, né, e as razões que nos levam a formar crenças, por que nós cremos em certas coisas, como funcionam, então, nossos mecanismos de formação de crenças, né, as evidências que nós temos, né, como as evidências nos ajudam, né, ou determinam as crenças que nós iremos formar. Essa discussão, ela é importante, e a epistemologia é um prato cheio para nós aprendermos sobre isso, né? E, de certo modo, é isso, em grande medida, que vai fazer com que nós, enquanto indivíduos, possamos, então, agir de maneira mais cautelosa. Olha, primeira coisa que eu diria, bom, eu não vou repassar informação. Primeiro, né? Se eu quero ajudar a parar o fenômeno, eu não vou repassar informação. Simples assim. Ah, mas eu estou me coçando, eu preciso repassar isso aqui para... Fulano tem que ver isso. Então, eu vou ter que me engajar num processo epistêmico, que é um processo de checagem, né? Olha, eu recebi essa informação, quais são as evidências que eu tenho para crer que isso é verdadeiro? Além de ter recebido isso, nenhuma evidência eu tenho. Então, eu tenho que ir atrás das evidências, certo? Então, esse papel, né, das virtudes epistêmicas, inclusive, que nós podemos desenvolver, ela é fundamental, e a filosofia, e nesse caso específico, a epistemologia, ela pode nos ajudar muito, né? E isso, obviamente, vai nos ajudar do ponto de vista político, mas impactos que sejam propriamente políticos, aí eu diria que fazendo isso, né, se a gente então conhece o nosso funcionamento, passa a ser mais cauteloso e analisar as evidências que nós podemos adquirir com mais cuidado, né? Pesar as evidências. E aqui, angariar evidências é dos dois lados, né? Não é só evidência positiva que vai confirmar o que eu creio. Não, são os dois lados. Eu quero ouvir os dois lados, né? Eu quero ouvir de onde saiu essa informação, né? Eu quero fazer uma avaliação adequada. Então, se eu consigo fazer isso, se a gente consegue fazer isso, claramente isso vai ter um impacto prático, inclusive do ponto de vista político, né? Mas digamos assim, do ponto de vista de teses políticas ou coisa do gênero, eu diria que não é o papel da epistemologia, né? Mas, como eu mencionei, fazendo o que a epistemologia pode nos oferecer, é possível que a gente, claro, sinta esses impactos também no nível político.
Professor, gostaria de saber se o senhor tem alguma indicação, para além das que já foram dadas, para quem nunca estudou epistemologia, formação de crença e relação com fake news. E, tipo, quais seriam as leituras para dar os primeiros passos? Eu confesso que em português, infelizmente, não temos tanta coisa assim publicada, mas tem pelo menos dois trabalhos que eu conheço, que agora eu não vou me lembrar o título, apenas os autores, tá? Um deles é Felipe Rocha Santos. Ele tem um texto sobre mídias sociais, bolhas, enfim, e ele trata sobre fake news também e sobre os problemas epistêmicos que a gente pode encontrar. E um outro autor é o José Leonardo Ruivo, que também, se não me falha a memória, tinha publicado coisas importantes sobre fake news. Infelizmente, em português, a gente tem pouca coisa ainda, filosoficamente, né, sobre o assunto. Então, está aí um campo também que é muito importante e tem muita coisa a ser dita, né? Eu falei sobre fake news de modo mais geral, tentando aqui fundamentar ou dar ênfase aos aspectos epistemológicos, mas, claro, existem implicações econômicas, né, políticas, como já foi comentado, né, de diferentes ordens. Então, existe, dentro das diversas áreas da filosofia, muitas delas, né, podem, cada uma à sua maneira, tratar esse fenômeno das fake news de maneira relevante, né? E nós precisamos fazer isso porque nós carecemos desse material em português. Professor, como é que tu se sente estudando sobre fake news justamente no momento que a gente está vivendo, com tantas sendo espalhadas durante a pandemia? Olha, eu me sinto privilegiado porque tem bastante material para o estudo, né? É claro que é uma pena, né? É uma situação triste que nós vivemos hoje, né? Que pessoas ajam dessa maneira, de maneira suja, né? A gente poderia dizer. Mas a gente está aí para combater esse tipo de coisa, né? E nós, filósofos, digamos assim, e aqui faço meia-culpa, né? Nós temos um papel fundamental nisso, né? Nós temos que tentar chegar mais perto do senso comum ou das pessoas comuns para que elas consigam ter acesso a essas análises, né? A esses problemas, né? Porque senão elas também, assim como nós, são vulneráveis ou mais vulneráveis a esse fenômeno, né? Então, eu acho que o nosso papel ele é importantíssimo. Sim, ainda mais com quem está proliferando as informações falsas, seja quem ocupa cargos de importância dentro da política, né? Não vou citar. Exatamente. Não precisa, eu imagino o caráter dessas pessoas, sabe? Olha, é tão baixo, é uma manipulação tão baixa, sabe? Mexe com a inocência das pessoas. Em tu confiar numa coisa, sabe? O problema todo é esse, né? É fazer essas atividades para ganhos pessoais, né? E mais do que isso, né? Essas atitudes, elas têm consequências sérias, né? Sérias. Para a saúde, nós temos visto agora na pandemia, né? E eles atentam contra a própria vida. Ela traz consequências gravíssimas, né? Como, por exemplo, alguns afirmam, né? Elas foram determinantes, as fake news, né, para as eleições recentes que nós tivemos, tanto do Trump, né, quando ele se elegeu em 2016, se eu não me engano, quanto do Bolsonaro em 2018, né? Então, as consequências são drásticas. Então, a gente tem que cada vez mais fazer o nosso papel de, pelo menos, cuidar com aquilo com que é a nossa parte, né? Eu confesso, eu já propaguei fake news, né? Faz parte, a gente está vulnerável também, né? E isso mostra o quanto nós temos que ser cuidadosos.
Não, acho que todos nós já espalhamos fake news, né? E eu acho que esse episódio é muito bom, ouvintes. Vocês mandarem pra tia do Zap, manda no grupo da família no WhatsApp. Eu acho que vai fazer sucesso, hein? Sim, é E, verdade. professor, para encerrar o episódio, a gente faz as perguntas para entender melhor a tua relação com a filosofia. E a primeira é, o que te levou a fazer filosofia? Gente, essa é a minha pergunta. Bom, na verdade eu caí na filosofia meio de paraquedas, né? Eu sou um músico frustrado, eu gostaria de viver da música. Meu Deus! Na época, quando eu estava para entrar na faculdade, eu morava em uma cidade do interior e, e eu queria fazer um curso de guitarra especificamente. E o único curso que equivalia a uma graduação, digamos assim, de guitarra que existia na época era em São Paulo e eu não tinha condições financeiras de ir para São Paulo. E aí, como eu gostava de música, arte, enfim, eu já havia lido algumas sobre estética e entrei na filosofia por conta disso, achando que a estética ia ser uma boa pedida. Não foi, assim, continua sendo uma boa pedida, mas eu estava enganado sobre o que a estética podia me dar. E aí, dentro já da filosofia, obviamente, eu fui conhecendo de modo mais geral, né, as correntes filosóficas, o pensamento filosófico, enfim, os problemas filosóficos, e acabei seguindo um rumo diferente. Ainda na graduação, sim, fiz um trabalho sobre filosofia da arte, mas depois no mestrado eu mudei um pouco, mas ainda nessa mesma esteira, eu fiz um trabalho sobre ética, né, mas tentando levar em consideração alguns aspectos advindos dessa minha incursão aí sobre a estética, mas aí eu acabei no mestrado, enfim, ao longo do tempo já desenvolvendo outros interesses, né? Por exemplo, eu sempre gostei de lógica, tinha uma certa facilidade, sempre gostei das disciplinas de epistemologia e filosofia da ciência, eu tinha uma certa identificação também com os assuntos e com os problemas, principalmente o próprio problema do conhecimento, né? Que também questões sobre filosofia da linguagem, enfim, e isso aí acabou no doutorado, eu resolvi mudar de área para epistemologia e seguir, então, a epistemologia. E eu, na verdade, paralelamente a isso, eu continuei tocando ainda por um bom período. Cheguei a ter um estúdio de música, mas chegou um momento em que a filosofia estava me trazendo mais benefícios do que a música. E aí eu acabei fazendo essa escolha de, olha, eu vou ter que priorizar, né, alguma coisa e acabou sendo a filosofia. Mais ou menos isso. Professor, é verdade ou fake news que tu tem uma banda de heavy metal? É fake news. Não, Ah, mas não chega a ser fake news. Eu já tive. Eu não tenho mais essa banda, mas eu já tive. Nós já gravamos um CD, inclusive, está disponível também no YouTube, se alguém quiser, chama Saunter, a banda. Mas eu não tenho mais, né? Faz muito tempo, inclusive, que eu não tenho mais banda. a filosofia Sim, foi senhor. a Yoko. Desculpa, não entendi. A filosofia foi a Yoko Ono da tua banda? É. Eu ia fazer a segunda pergunta, que é, ao teu ver, qual papel que a filosofia pode vir a cumprir no papel das pessoas? Eu acho que a nossa vida ela é muito plural e muito diversa, né? Diversas coisas compõem a nossa vida, né? E nos compõem enquanto indivíduos. Então é difícil dar uma resposta precisa. Mas eu vou meio que parafrasear aqui, não parafrasear, mas algo
Certa vez eu vi um filósofo que eu considero muito falando numa entrevista e que eu tomo isso para mim em certa medida, né? Principalmente do ponto de vista intelectual, que é que nós deveríamos, né, sempre nos perguntar quais são as evidências e a partir daí, né, julgar, né, a verdade a partir do que esses fatos revelam, né? E, em grande medida foi isso isso é um conselho epistemológico, para que nós não nos equivoquemos nos nossos julgamentos, né? Isso serve para a epistemologia, mas serve também para a nossa vida do ponto de vista moral também, né? Se eu não quero fazer julgamentos equivocados, então é bom que eu considere, né, as minhas evidências, né? E que eu tente, ao menos, deixar de formar minhas crenças com base nos meus desejos, né? Com base no que me traria benefícios, né? Mas que eu haja ou tente agir, né, com base nos fatos, né? Com base para aquilo que os fatos apontam. E eu acho isso uma boa dica, porque eu também entendo que a filosofia, ela é, em grande medida, uma arte, digamos assim, a arte de raciocinar bem, né? Porque dentro da filosofia, basicamente, é isso que a gente faz. Nós analisamos afirmações, teses, teorias, né, conceitos, e nós julgamos, né, criticamos, afirmamos, então defendemos, né, essas teses, afirmações, enfim. E para a gente poder fazer isso adequadamente, nós temos que levar em conta as evidências que nós temos, né? Eu não posso simplesmente sair por aí dizendo, olha, eu não concordo, eu acho isso feio, está errado. Não, quando eu faço esse tipo de julgamento, eu sempre tenho que ter algum tipo de razão para poder me basear, né? E se eu quero que a minha palavra seja levada em consideração, e para fazer isso de maneira adequada, eu tenho que agir, né? E eu tenho que levar em consideração aquilo que os fatos apontam, né? Eu não posso fazer julgamentos sem que eu tenha evidência apropriada, né? Isso funciona tanto do ponto de vista intelectual, do meu ponto de vista, como do ponto de vista moral, né? Quanto mais reflexivos nós formos sobre os nossos julgamentos morais, provavelmente menos juízos nós faremos sobre as pessoas, né? Também do ponto de vista moral, porque nós veríamos que, de fato, as nossas evidências para fazer tais juízos, elas não são adequadas, né? Porque nós nunca sabemos o que uma pessoa passou, o que uma pessoa está passando, né, num determinado momento. Então, o grau ou a quantidade de evidências que a gente tem sobre as pessoas em geral são muito poucas, né? Para que a gente, muitas vezes, faça julgamentos tão duros e tão fortes, né? E tão importantes. Então, eu diria basicamente isso, né? Eu acho que a filosofia é importante para isso, porque ela nos ajuda a refletir de maneira correta, né? Bom, talvez isso seja pouco, né? Mas eu diria que para um público geral isso já é bastante coisa. Perfeito, professor. Muito obrigada pela entrevista. Me senti dentro do episódio de Black Mirror, falando principalmente sobre a terceira pergunta. É muito bom, superou as expectativas e muito obrigada, professor. Valeu, gente. Obrigado e continuem com o ótimo trabalho que vocês estão fazendo.